Meu filho olhou para a parede de fotos da família e perguntou: por que a gente não está em nenhuma dessas? Minha mãe sorriu e respondeu: só colocamos a família principal. Havia 19 quadros, e nenhum de nós aparecia em nenhum deles. Eu disse: então a família principal que pague suas próprias contas. E minha mãe começou a gritar. Quando meu filho perguntou por que não estava em nenhuma foto da família, eu já sabia onde aquilo ia dar. Estávamos no corredor da casa dos meus pais, com 19 quadros pesados, dourados e prateados brilhantes, cada um como um pequeno emblema de lealdade a uma versão da família que não existia mais. Ele apontou para um deles, a foto de Natal da minha irmã de 2 anos atrás, e disse: por que a gente não está em nenhuma dessas? Antes que eu pudesse responder, minha mãe, que saía da cozinha com uma bandeja de biscoitos como se todos fingíssemos ser uma família normal e feliz, disse sem hesitar: só colocamos a família principal. Assim, simples assim. Sem dúvida, sem pensar duas vezes. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Meu filho piscou, olhou para mim e depois de volta para a parede. Senti algo frio se instalar no meu peito. Não era choque, porque aquilo não era novidade, mas aquele tipo de frio que você sente quando alguém confirma em voz alta exatamente o quanto pensa tão pouco de você. Fiquei ali tentando deixar passar, mas não consegui. Então que a família principal pague suas próprias contas. Não levantei a voz. Não precisei. Aquela frase atravessou o ar como vidro quebrando, e tudo ficou parado por um segundo. O rosto inteiro da minha mãe mudou. Ela se virou lentamente para mim, como se não pudesse acreditar no que eu acabara de dizer. O sorriso dela evaporou. Ela não perguntou o que eu quis dizer. Ela sabia. Ela simplesmente começou a gritar sobre como eu sempre fui tão dramática, como eu sempre precisava fazer tudo sobre mim, como eu a estava envergonhando na frente do meu filho. Ela começou a puxar todos os insultos daquele saco de culpa que ela usa comigo desde os 12 anos, ingrata, amarga, divisiva, com ciúmes da minha irmã. Esse último sempre aparece. Eu não me mexi. Continuei apenas olhando aquelas fotos ridículas. Meu marido levou nosso filho para fora sem dizer uma palavra. Ele sabe a hora de sair da zona de impacto. Eu fiquei ali, ouvindo a voz da minha mãe ecoar sobre aqueles quadros, lembrando de quem ela realmente considerava família. E então meu pai entrou. Ele estava na garagem, provavelmente bebendo uma das cervejas artesanais que finge conhecer tudo sobre. Perguntou o que estava acontecendo, como se não tivesse ouvido os gritos dela ecoando pelo quarteirão inteiro. Eu contei exatamente o que tinha acontecido, e ele fez o que sempre faz. Tentou ser o pacificador, sem realmente reconhecer qual era o problema de verdade. E não é sobre isso. Não leve para o lado pessoal. Sabe, sua mãe não quis dizer desse jeito. Eu fiz uma pergunta simples. Se não é pessoal, então cadê a foto da gente? Cadê a do nosso casamento? Cadê a do primeiro aniversário do nosso filho? Você estava lá. Ele não disse nada. Olhou para outro lado. Depois começou a resmungar algo sobre não querer se envolver em drama de mulher. Foi aí que percebi que estava desperdiçando meu tempo. Virei, saí pela porta da frente e não olhei para trás. Nem conseguimos jantar. Eu queria poder dizer que acabou ali, mas aquilo foi só o primeiro fósforo jogado na grama seca. O fogo ainda nem tinha começado. No dia seguinte, meu telefone começou a apitar. Chamadas perdidas da minha mãe, depois do meu pai, depois da minha irmã. Uma caixa postal atrás da outra. Todas versões da mesma mensagem: como você pôde fazer isso? Por que diria isso? Como ousa agir como se não fizesse parte da família? Mas eles só lembram que eu existo quando o telhado começa a vazar, o ar-condicionado quebra ou o imposto da casa aumenta, e de repente a família principal precisa de ajuda para manter a casa. E pela primeira vez, eu não atendi. Na terceira caixa postal, parei de ouvir. Tudo eram remixes da mesma música, minha mãe chorando sobre como eu estava destruindo a família, meu pai me pedindo para ser razoável, e então minha irmã, que nunca liga a não ser para reportar pelos nossos pais, mandou a sua frase calma, mas tóxica de sempre: se você vai transformar tudo em questão de dinheiro de novo, talvez seja melhor nem aparecer mais. Como se eu tivesse transformado.
Como se eu não tivesse transferido dinheiro 3 vezes este ano para cobrir os chamados a imprevistos deles. Como se eu não tivesse pago o encanador deles na primavera passada, a franquia do seguro pelo dano da granizo e uns milhares de reais para o filho mais novo da minha irmã quando ele precisou de cirurgia dentária. Mas claro, sou eu que estou transformando tudo em dinheiro. Então, fiquei em silêncio por 2 semanas. E então, como sempre, chegou uma mensagem de grupo no nosso chat da família, da minha mãe, é claro, jantar de ação de graças na nossa casa. 17 horas, somos todos adultos. Vamos deixar isso para trás. Meu marido me perguntou se eu queria ir e eu disse que sim. Não porque eu quisesse deixar algo para trás. Eu só queria ver até onde eles iam quando não podiam mais fingir. Chegamos com 20 minutos de atraso. Minha irmã me deu aquele sorriso ensaiado, de lábios apertados, do outro lado da mesa, aquele que ela usa quando quer que todos saibam que está acima de qualquer drama, a não ser que seja ela quem esteja causando. Minha mãe nem olhou para mim no começo. Só colocou um prato na minha frente, como se isso por si só já provasse que ela ainda era a pessoa maior. Ninguém comentou o que tinha acontecido. Então eu comentei. Perguntei se eles tinham pensado sobre a parede de fotos, sobre a forma como tratam meu filho e eu como se fossemos apenas parte do cenário, sobre como eu me tornei o plano B deles toda vez que algo quebra ou alguma conta vence. Minha mãe piscou para mim como se eu estivesse falando grego. Meu pai soltou aquele suspiro cansado e disse, vamos não fazer cena. E minha irmã? Ela tomou um gole de vinho e disse, sabe, talvez você devesse pensar em como isso está fazendo a mamãe se sentir. Ela não quis ofender. Eu ri. Olhei para aquela mesa, cada rosto educadamente sem coragem de ser honesto, e disse, eu não vou mais bancar isso. Silêncio. Minha mãe largou o garfo e dobrou o guardanapo, que é sempre o sinal. Então o show começou. Ela começou calma, desapontada, como se eu tivesse reprovado no exame final de ser uma boa filha. Depois escalou. Depois de tudo que fizemos por você, toda a ajuda que demos quando você voltou da Califórnia, sempre volta àquele único momento em que pagamos por você há 12 anos. Meu pai entrou em seguida, agindo como se fosse a Suíça. Ele não gritou. Nunca grita. Só me atingiu com aquelas indiretas passivas, do tipo, você mudou muito. Parece que o dinheiro subiu à sua cabeça. E então minha irmã entrou na conversa. Claro, deve ser exaustivo pensar que todo mundo quer se aproveitar de você. Essa foi a gota d'água. Eu disse, ninguém acha que você está se aproveitando de mim. Você está. Eu já paguei mais nesta casa do que vocês querem admitir, e cansei de fingir que não sou a carteira reserva que vocês procuram quando a família principal se mete em apuros. Minha mãe se levantou. A cadeira arranhou o chão com tanta força que fez as crianças da outra mesa estremecerem. Ela gritou que eu era cruel, ingrata, que não merecia fazer parte da família se não podia sustentá-la. As palavras exatas dela foram, se você sair por aquela porta, não espere mais nada de nós. Eu também me levantei. Olhei bem nos olhos dela e disse, perfeito. Finalmente, algo que ambas queremos. E então eu saí. Nem chegamos à sobremesa. Mas isso não foi o fim. Nem perto disso. Na manhã seguinte, começaram as mensagens. Depois, as chamadas perdidas. Depois meu pai ligou diretamente para meu marido, algo que ele nunca faz, para uma conversa homem a homem. Minha mãe me deixou 6 mensagens de voz em um único dia. Minha irmã começou a me marcar em fotos antigas no Facebook, como se ainda fossemos uma grande família feliz. Mas desta vez eu não entrei na brincadeira. Eles me cheram com o urso errado. E estavam prestes a descobrir o que acontece quando eu paro de bancar a fantasia. Não demorou nem uma semana inteira. Eu estava no trabalho quando chegou o primeiro sinal, um longo e formal e-mail do meu pai, o que já me dizia que algo estava errado. Ele não escreve e-mails a não ser que seja algo sério, como reclamar no atendimento ao cliente ou pedir um empréstimo. Assunto: vamos ser racionais. Só isso já me fez rir. Dentro, havia um anexo em PDF com um orçamento de $6.842 para conserto do telhado e um parágrafo explicando que o seguro não cobria o valor total. O tom era educado, calculado, como uma proposta de negócio. Nem uma palavra sobre o que aconteceu no dia de ação de graças.
Nada sobre meu filho, a parede de fotos ou sobre como eles gritaram comigo. Só que normalmente não pediríamos, mas isso é sobre a casa. Não é pessoal. Com eles, sempre é pessoal. Eles só odeiam quando você diz isso em voz alta. Não respondi. 2 dias depois, surgiu um GoFundMe. Minha irmã fez. Ela não me enviou o link, mas ele era público. A página tinha uma foto dos meus pais na frente da casa, uma que tirei há 3 anos. Curiosamente, quando eu estava lá ajudando a consertar a cerca, a legenda dizia, ajudando nossos pais em um momento difícil. Vamos mostrar que eles não estão sozinhos. Rolei a página e vi frases como, eles sacrificaram tanto por nós e nunca pedem ajuda, mas agora precisam de nós. Garoto, ajude. E então veio o golpe final. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas infelizmente nem todos os membros da família se envolveram. Alguns escolheram a distância em vez do amor. Eu nem precisei adivinhar a quem ela se referia. Sutileza nunca foi o forte dela. O que me chocou ainda mais foi ver meus primos doando. Vizinhos, pessoas que nunca saberiam a história completa. E nos comentários, uma mulher da igreja deles disse, não sei por que sua outra filha não pode simplesmente ajudar como antes. Espero que ela mude de ideia em breve. Foi aí que percebi que eles estavam jogando um jogo de longo prazo. Não se tratava apenas de dinheiro. Era sobre me transformar na vilã. E então piorou. 2 dias depois, meu filho voltou da escola e perguntou se a vovó e o vovô estavam bravos com ele. Perguntei por que ele achava isso. Ele disse que um dos colegas de classe comentou algo sobre a vovó estar triste porque a filha dela era má. Perguntei quem tinha contado isso, mas ele não se lembrava. Disse que talvez fosse uma das mães na hora da saída da escola. Eles estavam levando tudo para lugares onde não deveria ir. Naquela noite, cedi e enviei uma única mensagem para minha mãe, se quiser vir ao recital de inverno do Noah, é dia 15. Será bem-vinda se conseguir manter o foco nele. Ela não respondeu. Mas, menos de 1 hora depois, minha irmã respondeu. Parágrafos inteiros. Emoção demais, lógica nenhuma. Você virou as costas para eles. Está punindo quem te criou. Dinheiro não te faz melhor do que nós. Só pedem porque confiam em você. E então veio a parte que ficou na minha cabeça. Você acha que está no controle agora, mas continue pressionando e vai se arrepender do que vem a seguir. Isso não era culpa. Era uma ameaça. Não respondi. Em vez disso, comecei a colocar a casa em ordem. Cancelei todos os pagamentos automáticos vinculados aos nomes deles. Nada mais de contas de serviços. Nada de assinaturas de streaming. Nada de empréstimos temporários que nunca eram devolvidos. Saí da assinatura compartilhada do Costco, cancelei o plano familiar da AAA e me retirei como contato de emergência no consultório deles. Eles notaram rápido. 3 dias depois, meu pai tentou acessar uma conta conjunta antiga que havíamos aberto anos atrás, quando eles estavam refinanciando o carro. Na época, me ofereci para coassinar porque o crédito deles estava péssimo. Eu não mexia nessa conta há séculos, mas ele tentou acessá-la. O banco sinalizou e me ligou. Fechei a conta em menos de 1 hora. Naquela noite, começaram as ligações. Números desconhecidos, números bloqueados, depois uma mensagem de um número que eu não reconhecia. Você já deixou seu ponto claro. Agora está sendo apenas vingativa. Eles nunca assinaram isso, mas eu sabia exatamente quem era. Então, como sempre, veio a publicação nas redes sociais. Minha mãe compartilhou uma citação bíblica sobre filhos de coração duro. Minha irmã postou uma foto da árvore de Natal deles com a legenda: algumas pessoas preferem guardar rancor a manter a família próxima. E então ela me marcou. Eu não reagi publicamente. Recusei-me a entrar nesse jogo, mas por dentro eu já estava cansada de fingir. Eles queriam tornar isso feio? Ótimo! Não faziam ideia de com quem estavam lidando quando eu parei de interpretar a filha quieta que sempre o salvava. Eles pararam de fingir no Natal. O GoFundMe continuava ativo. Adicionaram uma segunda meta devido ao apoio esmagador. E então postaram uma atualização agradecendo a todos que tinham ajudado a família nesse momento de crise. A mensagem terminava com a frase:
Alguns escolheram se afastar de suas responsabilidades, mas outros nos lembraram o que é uma verdadeira família. Incluíram uma foto em grupo tirada na casa da minha irmã. Todos estavam lá, meus pais, minha irmã, os filhos dela, até alguns primos distantes que só aparecem por comida e fofoca familiar. Todos sorrindo como se nada tivesse acontecido. Eu não fui convidada. Nem sabia que eles todos estavam na cidade. Mas o que eu não esperava era ver meu ex-marido na foto. Fiquei olhando por um minuto inteiro até perceber que era realmente ele. Estava ao lado da minha irmã, segurando uma taça de vinho, meio sorrindo como se pertencesse àquele lugar, como se não tivesse desaparecido há 3 anos, fugindo da pensão e chegando atrasado 1 hora para nossa audiência de custódia. Mandei uma mensagem para ele: sério que você está passando feriados com a minha família agora? Nenhuma resposta. No dia seguinte, recebi uma ligação da escola do meu filho. A secretaria disse que a lista de contatos de emergência dele tinha sido alterada. Perguntaram se eu havia incluído o avô dele como autorizado para buscá-lo. Eu disse: de jeito nenhum. Descobri que alguém havia ligado para a escola se passando por mim. Deu meu nome, meu telefone, meu endereço, tudo. Depois pediu para adicionar ambos os meus pais como contatos autorizados para emergências do meu filho. Quase conseguiram. Quase. Mas uma das funcionárias reconheceu minha voz de ligações anteriores e ligou para confirmar. Dirigi direto até lá e resolvi tudo pessoalmente. Depois, mandei uma mensagem para meu pai. Não liguei. Nem perdi tempo com gentilezas. Só uma linha: se você tentar pegar meu filho pelas costas de novo, vou entrar com uma ordem de restrição. Ele não respondeu. Mas naquela noite, minha irmã postou uma foto antiga dela segurando meu filho bebê com a legenda: sangue é mais forte que o rancor. E então tudo ficou silencioso. Um silêncio um pouco demais. Foi quando chegou a mensagem do RH. Eu estava na minha mesa, tentando fechar a última semana do trimestre, quando vi o e-mail. Oi, Emma. Recebemos uma denúncia sobre conflito de interesses e má conduta financeira. Precisamos acompanhar todas as reclamações. Você pode ir à sala de conferências às 15 horas. Meu estômago caiu. Eu soube imediatamente quem era. A acusação era fraca. Um e-mail anônimo mal redigido. Alegava que eu estava desviando ilegalmente fundos da família e usando recursos da empresa para benefício pessoal. Eles até anexaram capturas de tela do meu histórico do Venmo, cortadas e fora de contexto. Metade das transações eram doações, a outra metade, pagamentos que eu havia feito aos meus pais nos últimos anos. Alguém vasculhou anos de registros financeiros para inventar uma mentira. Eu expliquei tudo. Mostrei recibos, e-mails, declarações de impostos. Nem chegava perto de ser verdade, mas me assustou. Não porque eu tivesse feito algo errado, mas porque eles estavam dispostos a ir tão longe. Meu chefe me chamou de lado depois. Disse baixinho que a empresa havia descartado a denúncia. Mas então acrescentou algo: talvez você queira apertar seu círculo. Quem enviou isso sabia muito sobre você. Eu sabia quem era. Naquela noite, reuni todos os documentos legais que tinha, papéis de custódia, contas bancárias antigas, cópias de tudo. Fiz backup de tudo. Enviei cópias para meu advogado e pedi que mantivesse arquivadas. Depois, chamei um chaveiro e troquei as fechaduras de casa 2 vezes. Marcas diferentes. Não dormi naquela noite, porque não se tratava mais de dinheiro. Não se tratava de culpa ou de reputação. Era guerra. Eu achava que sabia o que significava cortar alguém da sua vida. Pensava que era não ligar, não mandar mensagem, se afastar até que as coisas esfriassem. Mas aprendi que, quando você é a principal fonte de poder da família, aquela de quem eles dependem para dinheiro, ajuda e favores, eles não largam você assim tão fácil. Eles ligam, arranham, se debatem e ateiam fogo só para te colocar de volta sob controle. E quando nada disso funciona, eles tentam te destruir. Depois da manobra do RH no meu trabalho, depois da falsa alteração de contatos de emergência na escola do meu filho, eu parei de ter medo. Parei de esperar pelo próximo golpe. Sentei, organizei minha agenda e comecei a cortar todos os laços que eles já haviam enrolado em mim. Primeiro, me encontrei com meu advogado.
Redigimos cartas formais de cease and desist para meus pais e minha irmã. Cada uma documentada, certificada e entregue. Nada de contato, nada de mensagens por terceiros, nada de aparecer sem ser convidado. Nada de se esconder atrás de postagens falsas no Facebook ou contas falsas. Qualquer tentativa futura de se inserir na minha vida seria tratada como assédio e tratada legalmente. Depois, organizei minhas finanças. Troquei de banco, removi todas as contas compartilhadas antigas, cancelei cartões que eu havia disponibilizado a eles. Revirei senhas antigas e fechei contas que eu nem lembrava que existiam. Atualizei meu testamento, removendo todos eles de todas as linhas e cláusulas. Fui pessoalmente à escola do meu filho e fiz com que os nomes deles fossem oficialmente blacklistados de qualquer contato ou autorização de busca futura. Mostrei provas. Eu não estava mais brincando. 3 dias depois, comecei a receber mensagens de números que não reconhecia. Uma perguntava se eu realmente faria isso com minha própria mãe. Outra dizia, não se esqueça de quem te criou. Algumas eram insultos diretos. Então recebi uma ligação da minha tia, uma da qual eu não ouvia falar há quase uma década. De repente, ela queria conversar. Disse que estava de coração partido com o que ouviu e só queria entender. Eu não respondi. 1 hora depois, minha irmã postou capturas de telas de mensagens falsas, textos que eu supostamente teria enviado, cheios de coisas que eu nunca disse, escritos em um tom que nem era o meu. Ele legendou a foto. Às vezes, as pessoas fingem ser vítimas quando, na verdade, só estão irritadas porque não podem mais te manipular. Eu não me abalei. Não a confrontei publicamente. Não mandei mensagem. Tirei capturas de tela, adicionei ao arquivo legal que estava montando e segui em frente. Na manhã seguinte, o contrato freelance da minha irmã foi encerrado. Eu não denunciei. Alguém fez isso por mim? Um cliente dela que viu o que ela estava postando e não quis se associar àquilo. Aparentemente, ela vinha usando meu nome nas histórias que contava para ganhar simpatia, dizendo que eu havia abandonado a família e que eu era emocionalmente instável. O cliente me encontrou online e me enviou um e-mail com o assunto. Achei que você deveria saber o que ela está dizendo. Não era mais mesquinharia. Era perigoso. Na mesma semana, descobri que meus pais haviam procurado uma antiga amiga da família, alguém com quem eu mantinha contato ao longo dos anos, e tentaram alertá-la sobre mim. Disseram que eu estava em queda livre, sendo vingativa, inventando coisas e tentando virar pessoas contra eles. Felizmente, ela não comprou a história. Ligou para mim logo em seguida e disse que nunca tinha visto 2 pessoas tão desesperadas para proteger sua imagem quanto meus pais. Foi naquele momento que percebi que algo tinha mudado. Eles estavam perdendo o controle e sabiam disso. Quanto mais eu os ignorava, mais eles entravam em pânico. Tentaram me alcançar pelo meu marido, pelo professor do meu filho, por uma amiga em comum do colégio com quem eu não falava há anos. Toda vez era o mesmo roteiro, só estamos tentando fazer as pazes. Ela está exagerando. Estamos preocupados com ela. Mas paz nunca foi o objetivo. Controle era, e eles estavam perdendo rápido. Então, terminei o que comecei. Saí da unidade de armazenamento compartilhada da família que eu vinha pagando sem perceber. Fechei a antiga conta poupança que meu pai abriu anos atrás para emergências. Até cheguei a conferir a escritura da casa deles. Uma vez eles me convenceram a coassinar um empréstimo para reformas. Quis ter certeza de que eles não tinham feito nada de suspeito usando meu nome. Não tinham, mas garanti que nunca mais poderiam. E então enviei uma última mensagem, não para eles, mas para mim mesma. Escrevi, imprimi e colei na porta interna do meu armário. Você não lhes deve paz. Você deve proteção ao seu filho. Você deve liberdade a si mesma. Não falo com eles desde então. Nenhuma palavra, nenhuma mensagem, nada. Meu filho não pergunta mais por eles. Acho que ele percebeu a mudança. Crianças sempre percebem. Meu marido anda mais calado ultimamente. Não por desconforto, mas porque, pela primeira vez, nossa casa está silenciosa do jeito certo. Não tensa, não em alerta, apenas silenciosa. Eles pensaram que eu voltaria rastejando. Que eu entraria em pânico quando eles usassem a carta da simpatia.
que eu cederia à pressão de ser a filha ingrata. Mas a verdade é que nunca me senti tão certa. No começo, parecia silêncio demais, não paz, apenas estranho, como quando acaba uma queda de energia e tudo parece fora do lugar mesmo depois que a luz volta. Na primeira semana, eu ficava checando o telefone quase que por reflexo, esperando mais uma caixa postal cheia de culpa ou algum primo distante tentando me contatar por eles. Mas nada aconteceu. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhuma postagem passivo-agressiva com meu nome nos comentários. Silêncio. Pensei que fosse sentir frio. Pensei que me arrependeria. Mas, ao contrário, algo estranho começou a acontecer. Comecei a notar como minha casa parecia tranquila pela manhã. Sem tensão no ar. Sem precisar ensaiar respostas falsas para emergências falsas. Sem me perguntar se aquele seria o dia em que minha mãe transformaria algo que eu disse em mais um motivo para chorar. O barulho sempre esteve lá. Eu só não percebia o quão alto era até que sumiu. Uma tarde, eu estava dobrando roupas quando me peguei cantando baixinho. Congelei. Era uma coisa tão pequena, mas eu não lembrava da última vez que havia feito isso. Não para me distrair, não para preencher o espaço, apenas porque me sentia bem. Meu filho percebeu a diferença antes de mim. Ele parou de perguntar por que a vovó não ligava. Parou de mencioná-la completamente. Parou de acordar daqueles sonhos em que alguém estava gritando. Ele ficou mais leve de algum jeito, mais feliz. Não pulando pelas paredes, apenas confortável de um jeito que nunca tinha estado antes. Começou a desenhar apenas a nós três, eu, ele e meu marido. Sem rostos extras, sem sorrisos forçados. Uma noite, enquanto nos preparávamos para dormir, ele me perguntou se as famílias podem mudar. Eu disse que sim. Perguntou se era certo ter uma família pequena. Eu disse, é melhor ter uma família pequena que te ama do que uma grande que te machuca. Ele assentiu, como se isso fizesse todo sentido. Depois perguntou se poderíamos comer panquecas de manhã. Só isso. Era tudo que ele precisava. E foi naquele momento que soube que havia feito a escolha certa. Comecei a preencher meu tempo com coisas que não envolviam arrumar a bagunça de outras pessoas. Reativei contato com uma amiga antiga que eu não via há 5 anos. Alguém de quem me afastei porque minha família não aprovava. Almoçamos juntas. Ela me abraçou como se o tempo não tivesse passado e não fez perguntas que eu não quisesse responder. Conquistei uma promoção no trabalho discretamente. Sem anúncio, sem foto em grupo, apenas um cargo maior, um salário maior e o reconhecimento de pessoas que realmente me respeitam. Meu chefe disse, você anda mais afiada ultimamente. Como se algo pesado tivesse sido tirado das suas costas. Ele tinha razão. Meu marido também mudou. Mais relaxado. Ele nunca disse diretamente, mas eu sei a pressão que ele sentiu vendo-me ser destruída por pessoas que diziam me amar. Agora ele não fica preocupado quando eu recebo uma ligação. Não me observa quando pego a correspondência. Ambos sabemos que não serão eles. Algumas semanas atrás, minha irmã tentou novamente. Enviou uma mensagem por meio de um amigo em comum, alguém com quem mal falo hoje em dia. Disse que queria esclarecer as coisas e ser civil pelo bem das crianças. Fiquei olhando a mensagem por muito tempo. E então bloqueei o amigo, não com raiva, mas com uma clareza serena. Não há mais nada para esclarecer. Não estou mais com raiva. Não caminho com aquele aperto no peito. Não estou tentando fazê-los entender. Deixei ir de verdade, não a versão clichê. O verdadeiro deixar ir, onde você para de checar a porta porque finalmente a trancou para sempre. Não penso se falam de mim. Sei que falam. Não importa. Eles perderam acesso à minha vida e, mais importante, perderam a versão de mim que precisava da aprovação deles. A parede de fotos da família não existe na minha casa. Mas se existisse, teria 3 fotos, apenas nós 3. Sem extras, sem espaços deixados para pessoas que só aparecem para tirar. Eles escolheram quem fazia parte da família central. Então, finalmente, eu fiz o mesmo. E desta vez, não deixei nenhuma porta aberta. Hoje em dia, quando penso em família, não penso em sangue.
Penso em segurança, em quem aparece mesmo quando nada é devido, em quem protege sua paz em vez de punir você por ela. E, pela primeira vez, não me sinto culpada por desejar isso. Sinto-me livre.